Graça e paz, boa noite para todos. Hoje eu gostaria de estar meditando com você no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17 em diante, que vem contar na história de Jesus. Quando Jesus ele começa a falar, começa a juntar o povo para poder ministrar sobre a vida do povo, ele começa falando a seguinte frase: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E esse texto no capítulo 17 me chamou a atenção, de Mateus 4, porque quando se fala em arrependimento, às vezes vem aquele peso, aquela sensação de pecado. E eu vejo esse texto como uma situação de ajuste. Deus queria ajustar. Através de Jesus, queria ajustar as nossas vidas para que nós alcançássemos a grande salvação. Então o texto diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O tema principal está no versículo 18, que vai dizer, quando Jesus ele traz a vocação aos discípulos, mas eu não poderia deixar de compartilhar com você esse texto que fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E naquele exato momento, quando Jesus começou a pregar sobre isso, o texto vai dar a entender que ele começou ali, mas não terminou. Ele só terminou quando chegou naquela cruz. E mesmo assim a mensagem ainda foi passada, porque ele foi preparar lugar para nós. E agora eu entro no tema onde eu quero compartilhar com você. No versículo 18 vai dizer: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Olha que interessante. Jesus, caminhando pela Galileia, viu dois irmãos. O que levou Jesus a caminhar pela Galileia? O texto vai dizer que quando Jesus fica sabendo da prisão de João, ele vai sair de Nazaré para ir para Cafarnaum. Então ele estava a caminho de Cafarnaum. Então o texto vai dizer que ele encontra dois irmãos, Simão, Pedro e André. E eu tô rindo porque esse texto ele fala muito ao meu coração, porque quando Jesus viu, a situação de Pedro não era uma das melhores situações. Naquele momento, como diz algum ditado, que o mar não estava para peixe, então Pedro estava vivendo um momento de aflição, de apreensão. Porque quando ele olhava ao seu redor, o cenário era: João e Tiago já desistiram. E o interessante é dizer que esses homens eram verdadeiramente pescadores. E Jesus ele chama esses dois irmãos e fala o seguinte: olha, venha após mim, porque eu vos farei pescadores de homem. E você entende que Jesus ele não queria muita coisa desses dois homens. Ele não queria mudar toda a sua estrutura, mas ele queria ajustar, ele queria trazer uma adaptação. Olha, hoje vocês são pescadores de peixes, mas eu tenho o poder de fazer de vós pescadores de homem. E quando esse texto fala, viu dois, quem viu? Jesus. E Deus ministrou no meu coração que quando Jesus vê alguma coisa, automaticamente ele faz alguma coisa. Então, viu Jesus, fez. O que ele fez? Venha após mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E ele estava falando exatamente para Pedro, porque quando Jesus viu Pedro, ele não está vendo Pedro naquela situação adversa, onde nada está dando certo, onde as coisas não estão indo bem. Ele vê Pedro, aquele Pedro que eu posso conjecturar que ele estava ombro a ombro assim, segurando no ombro apoiado de Pedro e falando: olha, tu, Pedro, sobre esta rocha, apontando para Pedro, eu colocarei a minha igreja. Então quando viu Jesus, quando ele fala que vai fazer, ele está vendo esse Pedro. E o interessante é que o texto também vai dizer que estava Pedro e André lançando as redes. Ou seja, no momento de adversidade, eles não deixaram de ser aquilo que eles eram: pescadores
Eles não perderam a essência, eles não deixaram o desânimo bater ou a situação fazer com que eles se perdessem no projeto, no caminho, no processo. Não, não. Eles continuaram a fazer, a exercer a sua função. E eu fico feliz, porque muitos estão assim, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, mesmo olhando ao redor, os cenários, quando não são favoráveis, eles não desistiram. E eu vou fazer uma pergunta para você. Por que eles não desistiram? Porque eles animavam um ao outro. Todas as vezes que Simão Pedro pensava em desistir, ele olhava para o lado e via André. Ele pensava consigo, eu não posso desistir. Porque se eu desistir, esse homem também vai desistir. E consequentemente também André estava pensando a mesma coisa. Eu não vou fazer como João e como Tiago, porque se eu desistir, Simão também vai desistir. Entenda que eles não eram homens que estavam presos à circunstância momentânea. Mas a união deles, a comunhão deles, a comunhão deles fez com que eles se levassem a exercer a função, mesmo em dia de adversidade. Talvez você na sua caminhada, muitas das vezes, deixou de fazer alguma coisa porque pessoas certamente deixariam de caminhar. Pessoas desistiriam dessa caminhada. Quantos de vocês não deixou de fazer alguma coisa porque certamente prejudicaria alguém, ou certamente alguém seria atingido, então você teve que continuar a permanecer? Então essa mensagem que Pedro e André recebem de Jesus: olha, eu não vou mudar muito a sua estrutura. Hoje vocês são pescadores de peixe, mas eu quero transformar vocês em pescadores de homem. Então deixa eu fazer. O texto vai dizer que imediatamente eles aceitaram. Eles aceitaram e foram. E mais à frente vai contar a história agora de Tiago e João. 2 homens no barco na companhia do pai que simplesmente abandonaram. Eles não queriam mais pescar naquele dia, porque eles viram as circunstâncias, eles viram os momentos, o momento não estava favorável, realmente não estava para peixe. E eles simplesmente abriram mão de tentar. Eu não quero mais, eu desisto aqui eu paro. Vou lavar as redes e amanhã, quem sabe? Amanhã eu volto, eu tento. E eles estavam no barco com o pai. E talvez você passou por um momento assim. Talvez você não é o tipo de pessoa que está igual Pedro, tentando, lutando todo o tempo, porque existem pessoas atrás de você. Pessoas que você inspira, pessoas que você tem levado a Cristo. Pessoas que você tem cuidado. Mas talvez você não é esse tipo de pessoa, mas do teu lado tem pessoas assim, que simplesmente desistiram. Não conseguiram se inspirar naquilo que você exala, naquilo que você inspira. E simplesmente eles adormeceram e não querem mais. Estão lavando as suas redes. Nesse caminho da Galileia, tem espaço para você encontrar a Cristo. Você que está trabalhando, que não desistiu. Para você que ainda que está na presença do Pai, mas que simplesmente abriu mão. Não quero. Ministério para mim hoje, não dá nada, não consigo. Eu não consigo romper. Eu tenho tentado. Então, eu quero falar para você que durante todo esse tempo, simplesmente não sabe, não entendeu por que você parou. Viu Jesus. E ele fez. Jesus viu e ele fez. Talvez você não percebeu que durante todo esse tempo que você caminhou, no momento que você até cogitou a desistir, você, naquele momento de intimidade que você falou assim: ninguém está me vendo, Deus não está me vendo, Deus não olha por mim. Eu falo para você, Jesus te viu, Ele vai fazer. Talvez essas lágrimas que caíram do seu rosto
Durante todo esse tempo, durante toda a tua vida, você somente lamentou. E eu quero falar para você, Jesus, ele te viu e ele está fazendo. Eu quero te dizer que talvez seja o tempo de você deixar de lamentar um pouco por aquilo que já passou. Talvez você só tenha olhado a circunstância ao seu redor e ela tem dito que não é tempo, não é a hora. Mas quando você ouve essa palavra que Jesus entrou no caminho de 4 homens e mudou a história deles, e o interessante é pegar que Jesus pegou 4 pessoas que talvez eu e você não pegaríamos. Como assim? Pescadores. Naquela época existiam pessoas talvez mais capacitadas, letradas. Mas Jesus queria começar com pessoas que fossem fiéis, pessoas que fossem corajosos, porque pescadores, eles têm essa coragem de lançar-se no mar, de ir todos os dias enfrentar a fúria do mar, de trazer, né, o alimento, né, para seu mantimento, para seu sustento, enfim. Então Cristo estrategicamente ele traz essa ilusão de que sozinho ele começou. A primeira sermão dele, ele juntou o povo e começou a pregar, mas Cristo queria nos mostrar que sozinho é muito difícil. Cristo queria nos mostrar que sozinho não dá. Eu preciso de pessoas. E o primeiro exemplo, após ele ter ministrado sobre esse conserto, esse ajuste, né? Que deixai, né? Arrependei-vos o homem, né? E arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele quis nos mostrar que, não porque Cristo estava solitário, porque ele tinha um Pai, mas ele queria mostrar para mim e para você que nós precisamos de pessoas caminhando junto conosco. E eu quero falar para você que Jesus, nesta noite, ele te viu. E ele está fazendo alguma coisa em prol da tua vida. Você não pode ficar dessa forma que você está. Talvez você, Pedro, não desistiu porque você entendeu que precisa continuar. Mas talvez você mesmo já parou, já desistiu. Você só não efetivou isso porque você entende que se você parar, muitas pessoas vão parar. Então você entendeu. Mas hoje Cristo, ele passa pela sua Galileia. O caminho agora é na sua direção. Ele está indo na sua direção. Ele tem visto o teu choro. Porque quando Cristo para falar com esses homens, ele conheceu a história desse homem. Porque nós entendemos que Cristo, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem todo o domínio. Quantas vezes Deus, ele sondou o coração do homem, ele entendia, ele sabia. Quando as pessoas até cogitavam nos seus pensamentos. Então, certamente, Deus conhecia também os pensamentos de Pedro e também de André. O porquê eles não desistiram. Eu te faço a pergunta, por que você não desistiu? Porque você sabia que Cristo ia te encontrar, rapaz. Você sabia que Cristo ia te pegar. E hoje é o dia que Cristo vai te pegar. Hoje é o dia que Cristo vai animar a sua fé. Toda promessa, ela passa por um tempo. E esse tempo, às vezes, ele é doloroso. Ele traz algumas pegadinhas, como nós costumamos dizer. Porque quando essa promessa ela é feita, Pedro, ele passa por uns processos de negação, né? Momento que ele poderia ter ali a sustentação de que ele estava realmente com Cristo. Mas não, ele passou por esse momento de negar a Cristo. Ele passou por um momento de dificuldade, de crises existenciais. Então, até chegar sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então esse é o momento de você edificar a sua igreja, edificar a sua casa, edificar o seu ministério, entender que Deus está falando é contigo, é com você. Você realmente não pode parar porque existem muitas pessoas conectadas a você. Se você parar, muitas pessoas param, então você sabe da sua responsabilidade como profeta da casa do Senhor. Talvez você deixou de falar, você deixou de pregar porque estava com sentimentos tão ruins. Talvez você já não achava que já não sentia mais a presença do Senhor como antes. E durante todo esse tempo você se martelou com isso, achando que Deus te abandonou.
Mas hoje é o tempo de você se encontrar com Deus. Talvez é o tempo dele te revelar algo novo, algo diferente, algo lindo, algo que você talvez nem espere. Talvez seja o tempo de você trazer novas buscas, novos conhecimentos, de se aprofundar mais. Talvez você não deixou de lançar a rede, mas você não tem lançado a rede com tanta frequência. Talvez o ambiente em que vocês têm estado, ele te traz confusão na tua alma e que te deixa em crise daquilo que você é. Você ainda não parou, entenda, você ainda não parou, mas está muito próximo de parar. Eu quero te falar agora, neste momento, quero ser boca de Deus, profeta de Deus para a sua vida. Você não pode parar, porque se você parar, você entende que muitas pessoas vão ficar para trás. Eu quero falar para você neste momento. Deus, ele tem uma porção nova para a sua vida. Deus, ele tem algo novo para você, que vai te dar combustível para você alcançar os seus objetivos. Pare de olhar a circunstância, para de olhar o momento. O momento não pode definir aquilo que você é em Deus. Talvez o momento seja adverso, mas você precisa lançar a rede. Para que lavar as redes, se você pode lançar ao mar? Para que guardar aquilo que você tem, se Deus te deu para você usar? Cristo, mesmo sabendo que as multidões se oprimiam, mesmo sabendo que as multidões usavam ele por aquilo que ele tinha e podia dar, ele jamais deixou de dar. Porque ele entendia que era a essência dele, ele precisava dar, manava dele. E muitas pessoas precisam de ouvir a sua voz, de ouvir: eu estou aqui, eu não desisti por causa de você. Eu quero que deixe essa palavra no seu coração, que Deus ele possa queimar, que ela possa fazer morada dentro de você, que você possa entender que você é um canal. Você não é um momento, você é um canal. Deus ele passa por você para alcançar pessoas. Não desista. Não deixe de lançar a palavra de Deus. Não deixe de viver a palavra de Deus, porque pessoas estão te observando. Pessoas te acompanham. Talvez você nem saiba disso, mas pessoas te acompanham, te admiram. Pessoas conseguem ver Cristo através da sua vida. E por que você tem parado? Chega de lavar as redes. É tempo de lançar as redes. Você que está na presença do Pai, mas que simplesmente optou por lavar a rede, não lançar. Deus quer te fazer o caminho de volta. Ele quer refazer esse caminho, Ele quer recomeçar com você. Porque você parou. Porque está tudo parado na sua vida. Eu quero te dizer nesta noite que você precisa recomeçar. Deixa Jesus entrar. Faça igual esses homens que rapidamente entenderam a mensagem e simplesmente confiaram, foram após Cristo. E eles não se arrependeram, porque mesmo em meio à dificuldade, cada um alcançou o seu objetivo. Você não vai parar enquanto não alcançar o seu objetivo. Sabe qual é o seu objetivo? É Cristo. Não pare nada, não pare por nada até você encontrar a Cristo. Naquele grande dia, Deus irá te chamar pelo teu nome. Aleluia. É assim eu agradeço a minha oportunidade.